Como diz o rei Roberto Carlos, eu voltei, eu vim para ficar e aqui é o meu lugar. Não é, Brendo? 9 meses depois. Depois de uma gestação, estamos de volta. E tem novidade aí, né, André? Novidade mais ou menos, né, mais Brendo? Ou menos. É a mesma polêmica do Pix envolvendo taxação com uma confusão que precisa de esclarecimento. E para isso nós voltamos. Pois é, vieram vários portais de notícia publicando novamente que a Receita Federal ia fiscalizar as operações com o Pix. Mas a Receita Federal no dia 15 desmentiu todos eles. Ficou até feio para alguns, né, André? Pois é, bom, fez-se uma confusão. O ministro da Economia, ele posicionou que havia sobre o computador ou supercomputador da reforma tributária, que é e será, né, Brando, 152 vezes mais potente que o Pix, que servirá aí para esse período de transição e mudança do sistema tributário. Algo que é objeto do nosso terceiro vídeo, né, Brando? Não é agora. E alguns portais, entidades de classe e outros até comentaram que a Receita passaria a monitorar 100% de todos os Pix, dando a entender que não haveria mais um sigilo bancário no Brasil. Olha só que absurdo. Mas você, empresário, pode ficar tranquilo. A Receita Federal não vai exercer nenhum controle adicional daquele que ela já faz. Ela quer apenas equilibrar as coisas, né, André? A Receita Federal vem a público no dia 15 e se posiciona, dizendo que não controla, não quebrou o sigilo bancário de todos os brasileiros e nem o fará, salvo sob condições legais, em convênios com o COAF, Banco Central e por questões judiciais. A grande confusão foi a seguinte: para combater a lavagem de dinheiro, crime organizado e as ações que se tornam cada vez mais estruturadas com novas táticas, novos métodos, a Receita elevou o nível de governança sobre fintechs, empresas de tecnologia de crédito, as equiparando, né, Brendo? A quem? Aos bancos, aquelas empresas reguladas pelo Banco Central. Então as fintechs terão, né, um nível de governança semelhante e um nível de investigação semelhante aos que os bancos sofrem. Essa equiparação tende a trazer mais segurança para todos. Imagine se você toma um financiamento de uma fintech ou investe numa fintech e não tem o seu dinheiro de volta, ou se você está envolvido numa operação de lavagem de dinheiro ou um outro esquema sem perceber. Nesse tempo de tanto tigre, ou melhor, tigrinho espalhado por aí, que esse zoológico solto, tigre é o que mais tem, né, Bruno? Tem bastante, né, André? Então esse é o tema central desse segundo vídeo da nossa minissérie aí, de 4 vídeos. A gente quer explorar um pouco das operações e o controle da Receita Federal sobre as operações financeiras no Brasil e explicar a motivação da Receita sobre esse controle. O que queremos destacar são 2 pontos principais. Primeiro, dar 2 exemplos, os mais conhecidos, que são os chamados sistemas Ponzi, ou seja, as pirâmides financeiras, e a lavagem de dinheiro, e principalmente aquelas que falam sobre bens de luxo, ocultação, colocação e outros fatores muito conhecidos de áreas técnicas, de bancos, que eles até informam seus clientes em domínio público de maneira recorrente. Esse vídeo ele vem esclarecer a importância da Receita Federal ter os seus controles e como é bom para as empresas que esses controles existam para que haja mais fluidez na economia. Você já pensou o desequilíbrio de uma empresa concorrente seu ou um outro negócio onde um está lavando dinheiro e o outro não está? É como se um time de futebol começasse a partida com 11 jogadores e o outro com 8. É como se um profissional do tênis, né, jogasse contra um amador que está começando o tênis agora. É isso aí, empresas que lavam dinheiro por crime ou para outras organizações, elas tendem a não praticar equidade no mercado, né? Então elas vendem produtos muito abaixo, elas não se preocupam com a viabilidade econômica da venda à comercialização de produtos e serviços, né? Então isso desequilibra muito o mercado. O interesse da Receita Federal é equilibrar o mercado, além dos fins de arrecadação, com certeza. Sim, o leão quer a parte dele também. É um pedacinho, né? Mas dentro das regras do jogo, né? Exato. Sem ferir a economia popular. Fica no vídeo até o final e a gente vai apresentar para você. E o porquê do controle da Receita Federal? O porquê não só a Receita, como o Estado brasileiro, ou seja, Receita Federal, Banco Central, a Justiça, o COAF, o Estado brasileiro é obrigado a ter esse controle sobre operações financeiras. E não só por necessidade de arrecadação, não é mesmo, Breno? Mas é para combater o crime organizado e para seguir normas internacionais de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, para que o país, como membro da ONU, o país é obrigado a seguir uma série de controles e normativas internacionais e para garantir não só a arrecadação, como o bom andamento da economia e ter um Estado de direito. Mas quais são os números, Brendo, que chamam a atenção?
Para que vocês não precisassem estudar, a gente estudou um documento do COAF, que conta com 93 casos de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e outras práticas contra o sistema financeiro. 93, hein? 93 casos, André. Fazer vídeo dá trabalho. Dá trabalho. Dentre esses 93 casos, tiveram 2 que a gente vai citar mais à frente para vocês. Mas para vocês terem ideia das proporções também, então estamos falando entre 2 a 5% do PIB mundial, mediante estudo da ONU, deixa de ser arrecadado devido a crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. Tem um estudo da FECAP também que correlaciona esse montante. A FECAP diz que 200 bilhões de reais por ano no Brasil são perdidos devido à prática de lavagem de dinheiro. 200 bilhões? 200 bilhões, André. Puxa Só para você ter vida, uma hein? ideia, são É 168 bilhões de reais o orçamento anual do Brasil para o Bolsa Família. Então dá pra pagar e sobra. Dá para pagar quase 3 vezes se a gente falar em 500 bilhões de reais. Se esse valor fosse arrecadado pela Receita, a gente poderia triplicar o valor do Bolsa Família ou investir muito mais em tecnologia, né, André? Bom, as empresas teriam aí uma nova fonte de recursos para financiar software, inteligência artificial ou até um programa de inteligência artificial mais robusto para todo o país. É isso mesmo. Voltando ao documento do COAF, são mais de 90 e poucos itens, casos e modelos de desvio de dinheiro, pirâmide financeira, dentre outros. Resolvemos destacar apenas 2 para que esse vídeo, né, Brendo, fique mais interativo. Isso. E que as pessoas que nos assistem consigam entender do que estamos falando, né? A gente separou um modelo de um esquema de lavagem de dinheiro por meio da compra de automóvel e um outro modelo de pirâmide financeira, famoso esquema Ponzi, né? Vamos ao exemplo da lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é uma forma que o dinheiro ilícito, ou seja, errado, ganho desonestamente, fora das regras do jogo, que não segue as normas da FIFA, vamos dizer assim, ou seja, ele se transforma, é transformar o dinheiro ilícito em lícito. Faz parecer, nunca será. Nunca um dinheiro ganho de forma ilícita pode parecer lícito, mas a lavagem de dinheiro tem esse compromisso, essa ideia de transformar o errado no certo. O errado sempre será o errado. E a gente vai entender isso. Esses recursos financeiros gerados de maneira inadequada ingressam no sistema financeiro por meio da aquisição de diferentes produtos financeiros, vários depósitos em conta bancária, compra de previdência, operações envolvendo cartão de crédito, títulos de capitalização e diferentes, das mais variadas. O recurso ilícito ingressa no sistema financeiro, no sistema econômico dos países ou do país. E aí o dinheiro gerado de maneira inadequada passa a ser colocado no sistema financeiro e ali ele ingressa. Agora vem a fase de ocultação. Os recursos que ingressaram no sistema financeiro agora atendem várias operações, a existência de laranjas, contas fantasmas, múltiplos depósitos, como tornar aquele dinheiro de ilícito em lícito. O objetivo agora é criar evidências ou criar confusões, e aí vem laranja, fantasma, nota fria e vários outros itens, e parece um filme de terror, né, Brendo? Com tanto fantasma. Os recursos que foram colocados indevidamente no sistema financeiro, ocultados, agora são na terceira fase, integrados, ou seja, investimentos em empresas são realizados, aquisição de bens de luxo, como relógios de luxo, carros de luxo, casas e diferentes tipos de investimentos, até obras de arte são realizados. E o dinheiro que era ilícito começa a tentar parecer lícito, e aí eles se formam, né, Breno? Muitos milionários, multimilionários, bilionários. Breno, mas como explicar isso de uma outra forma, esse sistema de colocação, ocultação e integração? Imagina só, André, um político, ele recebe propina em dinheiro vivo. Para esconder de onde veio, ele entrega o valor para uma concessionária de veículos que deve favores a ele. Em troca, cria uma empresa de fachada, emite uma nota fiscal falsa no formato de uma prestação de serviços, só que essa empresa ligada ao próprio político recebe um pagamento da concessionária sobre um serviço que nunca existiu. O dinheiro vai parar na conta desse político, na conta da empresa desse político. Essa empresa distribui os lucros e esse dinheiro vira dividendos limpos e declarados. Assim, a propina se transforma em dinheiro legal. Esse é o tipo de crime que a Receita e o COAF querem investigar, não o seu Pix do dia a dia. A Receita busca essas operações milionárias, estruturadas justamente que visam esconder corrupção.
Pirâmides financeiras são um mecanismo de captação de recursos. Geralmente eles vêm através de modelos de investimentos extraordinários, com taxas muito acima do mercado de rentabilidade, em períodos muito mais curtos. Taxas acima. Períodos de rentabilidade mais curtos, olha, desconfie. Geralmente eles prometem ingresso como oportunidade de investimento, como coloquei aqui, ou até mesmo trabalho, renda, mas esses lucros que até começam a aparecer, eles não são gerados dos fundamentos econômicos dos investimentos ou das vendas e dos negócios em si, mas sim do ingresso de novos participantes. E isso não é falado não. As pirâmides e os esquemas Ponzi têm esse mecanismo. Esse esquema de construção da pirâmide se dá pela adesão de novos membros, que vão recebendo a entrada de novos membros entrantes, vão pagando os membros anteriores, e assim a pirâmide vai subindo. Porém, Brando, tem um problema. Chega uma hora que a pirâmide cresce tanto e a máquina de vendas da pirâmide, que sustenta o pagamento de todos os membros com a falsa promessa ou a falsa ilusão que aquilo é o lucro da própria operação, cai por terra. Aí o dinheiro começa a faltar. E aí, geralmente, o dono da pirâmide, esse faraó, ou os de cima, mas principalmente o dono da pirâmide, revela o esquema Ponzi, que não se sustenta, um negócio sem fundamento econômico. Mas nada é perfeito e as evidências parecem estar lá o tempo todo. Quando as taxas de adesão, ou seja, ingressar nessas pirâmides, são muito altas, pedindo a compra de produtos ou adesão de investimentos iniciais, indicando que na verdade é uma rede de investidores ou até mesmo marketing multinível, desconfie. Ali está estabelecida uma primeira evidência que um esquema Ponzi está sendo construído. O marketing multinível, ele é diferente, né? Bom, não é bem assim tudo fácil, rápido. Geralmente ele investe muito em treinamento. Tem garantia de devolução. E tem mais. O teu ganho, Brando, está relacionado ao teu esforço e várias outras evidências. Então esse negócio de muito fácil, muito rápido, muito milagroso, tem um cheiro de pirâmide, esquema Ponzi. Brando, ajuda a gente a entender um pouco mais. Você pode falar alguns exemplos ou construir algo para que a gente possa ter um pouquinho mais de evidência disso? Você já deve ter ouvido falar daquelas promessas de investimento em criptomoedas, né? Bitcoin ou outras moedas que garantem 30% de lucro ao mês. Pois é, esse é o tipo de história que começa aparecendo oportunidade e termina como uma armadilha financeira. É isso mesmo. Tudo começa com uma empresa recém-criada, registrada como intermediação e agenciamento de serviços. No papel, parece legítimo. Mas quando você olha de perto, os sócios são jovens, sem experiência nenhuma no mercado financeiro e sem autorização para atuar como agentes de investimento. Eles lançam um site dizendo que gerenciariam fundos de moedas virtuais, oferecendo ganhos altíssimos de 30% ao mês para os clientes. Pessoas comuns, de boa fé, começam a investir o dinheiro. Afinal, quem não quer um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de rendimento em cima desse 30% ao ano, meu amigo, seria uma ótima oportunidade, hein? Mas o que acontece nos bastidores é bem diferente. Os depósitos dos novos investidores são usados para pagar os antigos, num clássico esquema de pirâmide financeira. Em apenas meses, a empresa movimenta bilhões de reais, enviando dinheiro para as empresas de fachada e até aplicando em previdência privada no nome dos próprios sócios. E quando os novos entrantes vão lá para resgatar o dinheiro desaparece. Esse é o tipo de golpe que destrói patrimônio, destrói a família e a confiança nas empresas. Pelo menos o mercado de carro de luxo fica muito aquecido com isso, né? Muito. Carros, mansões. Extremamente aquecido, André. E tem um estudo da FGV que ainda diz que todo mundo que cai pela primeira vez numa pirâmide financeira, ou pelo menos a maioria das pessoas, tende a cair pela segunda vez. Ah, não, sério isso? Sério. Como não me tornar uma vítima de um esquema Ponzi, pirâmide, de um processo de lavagem de dinheiro, onde eu posso ser até envolvido num crime, sem perceber, virou um laranja. Sem perceber, tem o meu nome, às vezes teu CPF, incluso num sistema como esse. Na minha opinião, eu vejo com muita clareza que quando o milagre é muito, né, o santo desconfia. Numa taxa de juros elevadíssima, que é uma das mais elevadas do mundo, que é do Brasil, 15% ao ano, onde títulos do Tesouro são negociados um pouco acima disso, com spread, com ganho, né? Como que alguém vai prometer 30% ao mês? Imagina se você colocar de forma linear, ainda que não considerando juros compostos, mas teriam ganhos de acima de 360% ao ano, talvez até 500% da base original
original ou muito mais ainda. Breno, não é meio irracional, como se todas as pessoas do sistema financeiro, todas as pessoas do mercado tivessem erradas, e aquela pessoa, e são pessoas muitas vezes esclarecidas, que me assusta, com uma quantidade de recursos relevantes, valores de carro, casa, empresários. Uma das frentes que eu olho, que os esquemas pontos têm, e os esquemas de pirâmide, é a construção de prova social. Cuidado com isso. Tá no carro, tá no relógio, tá no patrimônio pessoal, tá nas frases de efeito, na construção de pessoas. Se aquela pessoa está investindo, já ganhou tanto. O esquema pirâmide, ele é óbvio, ele vai pagar lucro no início. O problema é o final. Então, será que a gente não tá olhando assim, desprezando até a formação das pessoas? As pessoas falam muito assim, quem tem o resultado financeiro tem a razão independente de qualquer coisa. Porque a pessoa tá lá, rica. Essa riqueza, né, Brando, vem do recurso de investidores que acreditam que aquilo está funcionando. Mas a prova social, se ele conquistou, ele tem mais credibilidade que aquele que estudou. Concordo, André. Eu acho que a gente tem que se basear no bom histórico das pessoas, não se deixar iludir por uma roupa cara, por um relógio caro, por um carro de luxo, um Instagram recheado de viagens, né? Prestando atenção a esses pontos e não caindo na promessa de dinheiro fácil, as pessoas conseguem se proteger um pouco mais, não é? Acho que uma das primeiras questões aí, até relacionada à economia comportamental, tem aquele livro do Kahneman, que ganhou o Nobel de Economia, o Rápido e Devagar. Um livro fantástico, gente. Quando você começa, os teus resultados falam por você. Relógio, carro, evidências nas redes sociais. Aí pessoas próximas, até com uma formação já recebendo. Isso são resultados? Quando tudo vai contra bolsa de valores, qualquer nível de investimento, nenhum lugar no mundo está dando aquele retorno, nem investimentos, às vezes em startups, que são tidos como investimentos de alto risco. Eu acho que esse questionamento tem que ser feito. E por que é importante a pessoa se proteger, né, André? Porque o nível de sofisticação, o nível de detalhes que esses criminosos investem dentro disso é impressionante. Muitas vezes escritório na Faria Lima, muitas vezes propaganda em grandes emissoras, muitas vezes muitos funcionários participando da empresa, um suposto investimento massivo em tecnologia, fazem investimentos sociais, investem e mantêm grandes fundações que teoricamente fomentam ali o bem-estar social. Eu vejo, Breno, muita sofisticação, muita sutileza. Esses esquemas, eles se dão pela construção de uma série de dezenas de detalhes em volta de pessoas. Geralmente não é tão grosseiro, tão abrupta assim uma entrada. Ele te convence pelo relacionamento, né? E como não ser vítima de um esquema de lavagem de dinheiro? Às vezes você tá com o teu nome ali, tá tocando uma operação, tem uma nota fiscal cancelada. Às vezes é um empreendedor. A gente falando em empreendedores desatentos, sem ter controles contábeis, com notas fiscais sendo geradas. Tem aquela pessoa chamada, né, Brando, de confiança, não vou olhar. Às vezes você tem contadores, né, que são profissionais extremamente sérios e simplesmente você não dá atenção ao seu contador. Você não sabe o que acontece dentro da sua empresa. Não olha livros fiscais, não olha nada, não tem pessoas preparadas na tua empresa. Quando você vê, você pode acabar envolvido em esquemas de lavagem de dinheiro e ocultação de ingresso de recursos no sistema financeiro. É aquele, né, falando de novo, né, você entrei de gaiato do navio, né? Foi pura ilusão. Aí com a menção ao nosso Herbert Viana, né? Conhecer o mundo inteiro sem gastar nem o tostão. Gente, desconfie. Empresa é coisa séria. Se você tem o teu contador de confiança, procure ser diligente, procure ser detalhista. Não traga tudo com displicência, porque pessoas podem ser envolvidas nesses esquemas. Com certeza, como o dono de uma concessionária de veículo. Chega um político, todo malandrão, faz oferta em cima de um veículo ou uma troca de favor, você topa e acaba sendo envolvido num esquema que possivelmente vai ser desmantelado a qualquer momento. E é importante também pensar na pirâmide financeira, né? Como que você não entra de gaiato na pirâmide financeira, não como perdedor, mas sim ganhando e prejudicando muitos entrantes, né? Sem perceber ou às vezes até percebendo um pouquinho, você pode ser beneficiado por uma pirâmide financeira e entrar de gaiato no meio dessa. Verificamos que a Receita Federal, o COAF, o Banco Central, os órgãos de controle, eles realmente beneficiam. Imaginem todas essas situações de lavagem de dinheiro, de competição desigual, de esquemas de pirâmide, não ter controle nenhum. Imagine um país onde tudo pode. Imagine a complicação de você operar, de você ter um ambiente de negócio saudável, empreender, contratar pessoas, explorar mercados
ir trabalhar num negócio, sabendo que esse negócio pode não estar ali amanhã, porque alguém abriu um concorrente na frente daquele negócio, está lavando. Então eu acho que é muito importante entender que esses controles, Brando, eles não vêm para prejudicar, mas eles melhoram o ambiente. Óbvio, aumentam a arrecadação, que gera também mais investimento em saúde, emprego, infraestrutura, segurança e vários itens. Exatamente. A gente entende que esses controles da Receita Federal não são única e exclusivamente para aumentar a arrecadação, mas sim para trazer mais segurança para a população, evitando que crimes sejam cometidos e para que a gente tenha uma melhor gestão sobre os recursos arrecadados pela Receita Federal. E entender também as práticas de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e pirâmide financeira, como N outros crimes contra o sistema financeiro. Comenta aqui embaixo se você já recebeu alguma oferta de uma pirâmide financeira, um investimento que te daria um retorno muito rápido sem o devido esforço. Fala pra gente aí o que você recebeu de oferta, o que você achou muito estranho aí nesses seus últimos aí 4 anos. É isso, e se teu dinheiro não tá rendendo pelo menos 30% ao mês, eu recomendo que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê like nesse vídeo para você entender um pouquinho mais de aceleração, de tecnologia e de investimento em empresas. O canal Macfin tá aqui para falar de investimento em tecnologia, finanças e tecnologia de finanças. No próximo vídeo, falaremos da chamada reforma tributária, a IBS, a CBS, taxação de lucros e dividendos. E como tudo isso se relaciona com a taxação do PIX, com o controle da Receita Federal sobre as operações financeiras e depois, posteriormente, ao DREX também. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo. Obrigado. Até.